Quando você consegue, né, começar a se questionar o propósito que existe por trás das coisas, né? Porque existe uma mensagem por trás de tudo que acontece, mesmo que a gente não consiga compreender, a vida vai ganhando mais sentido. Fica muito sem sentido quando a gente começa a viver essa vida ao acaso, né? E eu gosto de lembrar isso sempre que eu sinto no meu coração. Você não tá aqui por acaso. Você está aqui de propósito. E a gente precisa viver a nossa vida com esse propósito, né? Eu posso não conseguir compreender 100% qual é o meu propósito ainda. Eu posso ainda não ter entendido, né, o porquê que eu estou vivendo essa grande experiência terrena, mas eu posso começar aos poucos a dar significado às coisas que me acontecem. Então, tantas vezes a gente passa por uma situação muito desafiadora e naquele momento não consegue compreender o para que aquilo ali está acontecendo. Mas uma coisa que é super importante, substituir o porquê por para quê. O porquê, ele limita muito a nossa visão, né? Até porque são respostas, quando a gente pergunta por quê, que podem não trazer a compreensão que a gente precisa. Agora, se a gente pergunta para quê, já fica subentendido que existe um propósito. E de fato você começa a estar mais alinhado com o universo, tipo no fluxo da vida, sabe? E quando você se permite entrar nesse fluxo, você também se permite ser direcionado. E quando você se permite ser direcionado, você sempre sente que você está onde você precisa estar. Acontece quando a sua mente começa a te contar uma história de que você tá no lugar errado, de que não, esse lugar não é pra você, de que isso não tá bom, de que você poderia estar em outro lugar. Você nunca consegue sentir as dádivas da vida de estar aqui hoje, nessa realidade, cercada por essas pessoas, enfrentando essas dificuldades. Não é por acaso, tem um propósito. Não cai uma folha da árvore sem autorização de Deus. E a gente fica vivendo aqui nessa nossa visão limitada, né? Achando que sem buscar compreender, né? E não significa que toda a nossa energia vai estar em compreender, mas sim em lembrar que existe uma mensagem por trás de todos os acontecimentos. Algumas mensagens a gente consegue perceber na hora que acontece, tantas outras não. É preciso continuar caminhando e sem pressa, deixar acontecer. Se você começar a expandir o seu pensamento para o lugar, né, do para que isso está acontecendo, para que eu estou experienciando isso, para que, né, que eu tô tendo que lidar com uma pessoa que seja tão desafiador para mim, porque a gente passa por isso, né? E todas as pessoas que vêm por uma razão. Se não é bênção, é lição. Deixa uma mensagem, mostra alguma coisa que existe dentro de nós que precisa ser curado, que precisa ser revelado. E não só pessoas, mas toda e qualquer situação que a gente experiencia na vida, na verdade, tá direcionando o nosso olhar para dentro. Só que a gente não tá preocupado com isso, né? A gente continua mais preocupado em olhar para o outro, em ver como está a grama do outro, em ver o que o outro está fazendo, em julgar, em querer determinar o caminho que o outro vai seguir, porque fomos criados dessa maneira, fomos ensinados a ter esse olhar externo. E é por isso que chega na nossa vida adulta e a gente sofre tanto, porque a gente está distante da nossa própria casa, distante do nosso próprio lar. A gente conhece muita gente, mas a gente não se conhece. A gente consegue olhar para outra pessoa e fazer vários julgamentos, mas você tem uma visão totalmente distorcida de você mesmo. Como é que a gente vai ter uma visão clara da realidade se a gente não tem uma visão clara sobre quem nós somos? Se você não sabe quem você está sempre dependendo do que as outras pessoas acham de você.